desde que Jesus nasceu para eles. Eu devo dizer que estou particularmente feliz porque eu recebi Jesus através de um folheto em casa, há muitos anos atrás. Mas foi no dia 23 de dezembro que eu fui a primeira vez à igreja. Havia uma festa de Natal, foi na Praça de Espanha, havia numa igreja na Praça de Espanha, havia uma festa de Natal, havia um teatro, e quando o pastor chamou à frente quem é que queria receber Jesus, eu acho que fui das primeiras a levantar o braço. E para a graça de Deus e para a glória de Deus, ainda aqui estou. Então, vamos ouvir então testemunhos e vamos começar com o testemunho do nosso irmão Manel, que vai também partilhar connosco a sua experiência. Bem, bom dia a todos. Primeiro estou um bocadinho nervoso, já não estou muito habituado a estas coisas, isto se virar um palco. Obrigado. Bem, agradecer imenso a oportunidade de contar aqui um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência com Deus. A Beva estava a dizer que recebeu Jesus há uns anos. Eu, por acaso, é um pouco difícil separar a minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. Uma vez que eu recebi Jesus Cristo com 8 anos de idade, dia 22 de setembro de 91, e torna-se difícil falar da minha vida um pouco atrás porque não conheço muito, mas algumas coisas eu recordo-me. Recordo-me de como nós nos encontrávamos. Eu entrei com a minha família na igreja, não é? Com os meus pais e com a minha irmã. E das coisas que eu me recordo do passado, lembro-me, por exemplo, de uma coisa que não sei se alguns acreditam, se calhar estão aqui pela primeira vez. Eu vivi naquilo que alguns acreditam ser uma casa assombrada, que é uma coisa que não deseja muita gente, mas lembro-me que naquela casa passavam-se coisas muito estranhas, mas mesmo muito estranhas. Como aparecerem lá animais, como nos darem animais feridos, e depois nós aprendemos depois, não é? Que eram animais que tinham sofrido pactos de sangue, e a nossa família estava completamente destruída. Só nos aproveitámos nós os 4, porque depois a nossa relação com o exterior era muito complicada, com a família da parte da minha mãe, com a família da parte dos meus pais, mas pronto, depois nós fomos à igreja, e aí as coisas de facto começaram a mudar. Eu com 8 anos de idade começo a tocar bateria na igreja, aprendi a tocar, e depois tem uma coisa muito gira, porque Deus às vezes faz assim as coisas. Eu era de longe o pior aluno daquela escola, de tocar bateria, mas houve uma vez que foi preciso alguém tocar bateria e os outros não estavam disponíveis. E o único que estava era eu. E a coisa começou assim. O pior baterista começou a tocar na igreja. Era eu. Pronto, mas as coisas foram mudando, fui treinando mais e pronto. E o meu relacionamento com Deus foi também mudando. E há um versículo para todas as pessoas que estão aqui, há muitos que já estão ou que estiveram no louvor. Há uma personagem na Bíblia que a nós nos ensina muito e que é vista sempre por nós quase como um ídolo, perdoa-me a expressão, que é David. Porque a Bíblia diz que ele foi achado segundo o coração de Deus, né? E nós pensamos assim, uau, quem não gostaria de ser como David? Mas depois nós começamos a ler a história de David. E há uma parte da história muito gira, que a mim me ensina muito, que é o Salmo 23, não é? E uma vez ouvi uma pregação onde o pastor explicava que aquela fase da história de David, aquela história, o Salmo 23, conta um pouco de toda a história de David. E se calhar conta também um pouco da nossa história, porque ele começa com uma história muito, muito bonita, mas depois há uma fase da história que ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu nada temeria porque ele está comigo. E muitas das vezes a nossa vida é assim, não é? Nós passamos em alturas muito altas, parece que a nossa vida é quase como quando fazemos um eletrocardiograma, andamos para cima e para baixo, e nós aprendemos um pouco a viver assim. Eu tive 20 anos na mesma igreja, aprendemos uma coisa que a mim hoje me faz alguma confusão, que era viver de milagre em milagre. Mas o viver de milagre em milagre correspondia ao mesmo tempo viver de desgraça em desgraça. Porque Deus vinha e socorria-nos, e nós andámos assim. E não é isso que Deus quer para nós cristãos. Deus quer que nós tenhamos uma vida completamente estável, e Deus promete-nos uma coisa em Lucas 6,38, que é que a nossa vida transborda. Ou seja, Ele não nos quer só abençoar para o suficiente, que nós vivamos apenas bem. Não, Ele quer que nós vivamos muito bem, de forma a que Deus possa utilizar-se de nós para abençoar outras pessoas nas várias áreas da nossa vida. Então eu vou contar 2 ou 3 episódios da minha vida, e o primeiro começa com o meu primeiro emprego. Foi uma situação muito gira. Então eu deixo de estudar, vou para a universidade e depois desisto, por necessidades financeiras. Antes disso, deixem-me contar uma história, por causa que a Beba também falou do Natal.
Há umas semanas atrás, quando o pastor e a pastora falaram dos cabazes de Natal, a minha é sempre uma altura do ano que me comove em particular. E explico-lhes porquê. Porque nós, eu e a minha irmã, era aquilo que se chamavam presbíteros, tivemos a liderar inclusivamente igrejas, e nós éramos normalmente uma das famílias que eram abençoadas pelos cabazes, o que nos fazia alguma confusão. Não por necessidade, porque passávamos e não havia que esconder, mas porque muitas das vezes a igreja ensinava-nos a nós escondermos a nossa vida, para que as outras pessoas pensassem que nós tínhamos uma vida perfeita e que tudo estava bem, quando de facto a vida não estava bem. Tínhamos algumas tribulações na vida, principalmente na área financeira. E muitas das vezes Deus supre as nossas necessidades. E na minha vida supriu-a imensas vezes e continua a suprir. E então a primeira vez, o meu primeiro emprego, eu era um miúdo que estava na universidade, que andava habituado a andar de calças de ganga, e o meu primeiro emprego foi mediador de seguros. E eu obrigatoriamente tinha que andar de fato e gravata. Só que aqui o Manuel não tinha nem fatos, e muito menos gravatas, nem camisas, quanto mais fatos e gravatas. Então foi muito giro, porque eu vou à entrevista de emprego, assim um bocadinho mais arranjado, e o senhor disse-me, olha, o senhor está a contratar, mas precisa de andar de fato e gravata. Eu pensei, bonito, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Quer dizer, eu sabia onde é que havia de ir, não tinha era onde havia de ir, eu sabia. Agora como é que eu lá vou? Um bocadinho mais complicado. Então eu fui giro. Nessa semana eu chego à igreja, à quinta-feira, e o pastor disse, tenho ali umas coisas para ti. E eu assim, ok, normal, não é? E quando vou ao gabinete, então tinha 10 camisas, algumas novas, outras usadas, mas com aspecto espetacular. Eu gostei de todas, também não era esquisito e também não havia muito para onde escolher. Mas Deus supriu ali as minhas necessidades. Ainda no decorrer dessa reunião, aparece um irmão e ofereceu-me gravatas. Eu não tinha contado nada a ninguém, mas mesmo nada a ninguém. Aquilo que eu sei é que precisava de começar a trabalhar na segunda-feira. E à quinta-feira eu tinha fatos e gravatas. Havia só mais um pormenor. Eu precisava de vir para Lisboa e money para vir para Lisboa. Também não me apetecia ter. E graças a Deus, sem contar a ninguém, houve um irmão que chegou ao domingo e ofereceu umas viagens, sem ele saber. Então a minha vida, a minha experiência começou aí. Depois há outro versículo na Bíblia que a mim me diz muito, é que Deus diz que nós acharemos graça diante dos homens, diante de Deus, não é? E diante dos homens. E de facto essa tem sido a minha experiência com Deus e com as pessoas. É que eu depois, pronto, tive várias atividades profissionais, tive uma imobiliária, as coisas às vezes correram bem, outras vezes não correram assim tão bem, mas graças a Deus eu fui conseguindo subir, fui conseguindo ultrapassar várias dificuldades, vários erros também cometi, mas uma coisa que me alegra bastante é que de facto eu tenho conseguido achar graça diante dos homens. Isso é fantástico. É o terceiro laboratório, eu sou delegado de informação médica ao dia de hoje, é o terceiro laboratório onde trabalho em que sou consecutivamente eleito o melhor delegado a nível nacional, que é ótimo. Não pelo reconhecimento, e às vezes eu penso como é que é possível. Eu lido diariamente com tantos colegas meus, quer na empresa, quer fora, que profissionalmente, a nível de conhecimento científico, a nível de melhor aspecto, tantas coisas, têm tanto melhor do que eu. Mas uma coisa eu sei, é que aquilo que marca a diferença entre nós e todas as pessoas que estão lá fora é Jesus Cristo. E a única coisa que nós não nos podemos esquecer é essa. E eu trabalhei muitos anos como comercial, onde vivia completamente, 100% dependente de comissões e de clientes que podiam ou não podiam aparecer, mas Deus trouxe sempre à minha vida, sempre, uma salvação. Deus trouxe sempre para mim, graças a Deus, os melhores negócios, e uma coisa eu aprendi. Deus, muitas das vezes, faz coisas absolutamente loucas para confundir as sábias. E é isso, era um pouco essa a exortação que eu queria vos deixar hoje. Não importa como Deus nos abençoa. Às vezes há muitos cristãos, eu também já passei um pouco por essa fase, que nós queremos tentar compreender Deus. Eu não preciso compreender Deus. Eu não quero compreender Deus. Porque as coisas dele, os pensamentos dele, a vontade dele, a sua maneira de agir, os métodos que ele utiliza, são muito melhores e são muito mais perfeitos e são muito mais indicados do que aqueles que eu uso. Agora uma coisa eu sei, se nós confiarmos em Deus, se nós dedicarmos a nossa vida cada vez mais a Deus, Ele tem uma promessa para nós, que é, nós seremos achados em graça, diante dEle, que é o mais importante, e também diante dos homens. Está bem? Um bom dia para todos e um Feliz Natal. Obrigada,